Continuamos com a segunda aula sobre os contratos imobiliários e suas peculiaridades e importâncias. O corretor deve ter sempre em mente que apenas o contrato e só ele são a garantia de uma transação segura e transparente. Assista e boa aula! Olá pessoal, vamos iniciar então a nossa segunda aula falando sobre o contrato de corretagem. No contrato de corretagem, temos de um lado o corretor e do outro o vendedor ou o comprador, chamado de comitente. No contrato de corretagem, também chamado de contrato de mediação, é estabelecida qual será a remuneração do corretor pelos serviços prestados, ou seja, determina-se qual será a chamada comissão pelo negócio efetuado. O Código Civil de 2002, em seus artigos 722 a 729, passa a disciplinar o contrato de corretagem, abrangendo as modalidades de corretagem. Sobre a profissão do corretor de imóveis, a regulamentação foi disposta na Lei 6.530 de 1978. E é importante destacar que o artigo 722 do Código Civil dispõe que, pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas. Entende-se então que o contrato de corretagem é o meio pelo qual uma pessoa, sem que haja um contrato de mandato, compromete-se a uma obrigação de fazer, ou seja, de obter um ou mais negócios para outra pessoa, conforme as instruções passadas anteriormente, mediante o pagamento de uma remuneração. O contrato de corretagem possui as seguintes características jurídicas: bilateralidade, acessoriedade, onerosidade, aleatoriedade e consensualidade. Primeiro, o contrato é bilateral porque gera obrigações mútuas entre o contratante e o contratado, que é o corretor. Segundo, a mediação tem caráter acessório, porque essa mediação está atrelada a um outro contrato, compra e venda, por exemplo, o qual deverá ser concluído. Terceiro, será oneroso, porque no adimplemento do contrato de mediação haverá ônus, vantagem e benefício patrimonial a ambos os contratantes e o corretor que mediou o negócio possui direito ao recebimento de remuneração, geralmente variável. Quarto, é contrato aleatório pelo fato de que o direito do corretor e a obrigação do contratante dependerão da conclusão do negócio principal, ou seja, vai depender de um fato futuro e incerto. Quinto, e é consensual porque o contrato de corretagem necessita apenas do consenso mútuo das partes. E os requisitos de validade do contrato de corretagem são os mesmos aos contratos em geral, ou seja, são necessários que o agente seja capaz, nós temos aí então a capacidade genérica ou especial, o objeto tem que ser possível e lícito e forma não defesa, ou prescrita em lei, e o objeto do contrato de corretagem é uma obrigação de fazer, ou seja, pelo acordo contratual, o corretor fica obrigado a procurar no mercado o melhor negócio de acordo com os desejos do comprador ou vendedor. Falando em obrigação, podemos verificar que, de acordo com o artigo 723 do Código Civil, o corretor possui obrigações que devem ser cumpridas. Assim, o corretor tem como dever a. Ser prudente e diligente ao executar o objeto do contrato, ou seja, a mediação do negócio imobiliário, devendo agir com conhecimento para que não ocorra a realização de contratos nulos e anuláveis. B. Prestar todas as informações sobre o andamento dos negócios, sempre de forma espontânea, já que faz parte das suas atribuições e obrigações como um intermediador de negócios. C. Prestar todos os esclarecimentos sobre segurança ou risco do negócio, as alterações de valores e demais fatores que possam influenciar no resultado e efetivação do negócio, sob pena de, se não o fizer,
o corretor pode responder por penas e danos causados em razão da omissão de algum fator que estava ao seu alcance. Vimos que o corretor possui obrigações e deveres, mas ele possui direitos? A resposta é sim. Ao prestar seu serviço de corretagem, o corretor possui o direito de receber uma remuneração. O artigo 724 do Código Civil dispõe que se a remuneração do corretor não estiver fixada em lei, nem ajustada entre as partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais. Então, o artigo 724 define que, na ausência de uma estipulação legal ou contratual do valor da comissão, essa deverá ser fixada de acordo com os usos e costumes em razão da natureza do negócio. Um exemplo são os contratos de mediação em negócios imobiliários, em que, pelo costume, é fixada uma comissão de 6% do valor contratado em relação ao valor do imóvel. Mas esta porcentagem ela pode variar dependendo do acordo estabelecido entre as partes e podemos ter uma base de valores de acordo com a tabela referencial do Cresce. Encerramos aqui a segunda aula sobre contrato imobiliário. Novamente, sugerimos que você compartilhe com os seus colegas este conteúdo, pois o crescimento profissional da categoria começa por você.